Imagine uma igreja onde os pastores vivem como celebridades, as ofertas financiam mansões e jatinhos, e a fé virou um produto de luxo. Uma igreja onde a música emociona, mas a verdade se esconde nos bastidores. Essa não é qualquer igreja. É a Hillsong, o império que dominou a adoração cristã moderna e se infiltrou em governos, na cultura pop e no bolso dos fiéis. Mas por trás das luzes, dos palcos e dos louvores apaixonantes, há algo que ninguém quer que você descubra. Hoje, vamos rasgar o verbo e revelar os segredos da Hillsong, os escândalos, a manipulação e o preço que muitos pagaram por seguir cegamente esse movimento. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você pode nunca mais cantar uma música da Hillsong da mesma forma. A Hillsong era apenas mais uma igreja pequena na Austrália, um grão de areia no oceano religioso. Mas Brian Houston e sua esposa tinham um plano, e não era apenas ganhar almas para Cristo. Eles queriam algo maior, algo colossal. A estratégia? Criar um modelo de igreja irresistível, onde a experiência fosse mais importante que a doutrina, onde a emoção superasse o ensino. O resultado? Um crescimento absurdo, transformando um culto local em um império global. E tudo começou com uma arma secreta, a música. Mas será que esse crescimento foi um mover de Deus? Ou uma enquanto outras igrejas se preocupavam em pregar a palavra, a Hillsong criou uma trilha sonora para a fé moderna. Canções fáceis, refrãos viciantes, letras que poderiam ser sobre Deus ou sobre um romance. E assim, Hillsong ultrapassou as paredes da igreja e invadiu rádios, playlists e palcos de mega shows ao redor do mundo. Jogada de marketing genial, afinal, quando o nome Hillsong se tornou mais famoso que o próprio nome de Jesus, algo estava fora do lugar. Se há algo que ninguém pode negar, é que a Hillsong revolucionou a música cristã. Mas a pergunta que poucos fazem é: isso foi um avivamento ou uma estratégia de mercado? Fórmula era infalível: letras simples, melodias viciantes e uma produção digna das maiores estrelas do pop. O resultado? Uma igreja que não apenas espalhava sua mensagem, mas criava um monopólio sonoro no mundo cristão. Se você já frequentou alguma igreja nos últimos 20 anos, você cantou Hillsong. Sem perceber, sua experiência espiritual foi moldada por um grupo que sabia exatamente como ativar emoções, prender multidões e, claro, vender milhões de álbuns. E isso não aconteceu por acaso. A Hillsong sabia que a música tinha um poder quase hipnótico. O louvor não era apenas um ato de adoração, mas um espetáculo cuidadosamente planejado. A luz baixa, o refrão crescente, a repetição emocional. Tudo levava ao momento em que as pessoas baixavam a guarda. E então, no ápice da emoção, vinham os pedidos de oferta, os chamados para conferências, os apelos para se tornar parte do movimento. Mas não se engane, isso não era apenas um culto, era um show. E quando a fé vira entretenimento, algo muito perigoso acontece. Porque onde há show, há uma plateia. Mas será que ainda há verdade? E falando em espetáculo, há algo que precisamos analisar. Como a Hillsong conseguiu se tornar a igreja mais atraente do mundo, seduzindo jovens como um imã? Essa resposta pode ser ainda mais assustadora do que você imagina. Como a Hillsong seduziu uma geração, você já percebeu como algumas igrejas parecem mais uma marca do que um lugar de adoração? Pois é, a Hillsong não apenas percebeu isso, eles dominaram essa arte. Se no passado as igrejas atraíam fiéis pelo ensino da palavra e pela comunhão, a Hillsong entendeu que a nova geração não queria apenas um lugar para ouvir sermões. Eles queriam experiência. E assim, nasceu a igreja instagramável, cultos com iluminação cinematográfica, dignos de shows do Coldplay, pastores estilosos, falando com um tom descontraído,
quase como influenciadores. Redes sociais recheadas de frases motivacionais e vídeos emocionantes. Eventos com ingressos disputados como se fossem festivais de música. A Hillsong não vendia apenas fé, vendia um lifestyle. Traduzindo, estilo de vida. Jovens sedentos por pertencimento encontravam ali uma comunidade vibrante, um visual atraente e uma mensagem leve. Afinal, quem não quer um evangelho que não pesa, que não cobra arrependimento, que só fala de bênçãos e jamais de renúncia? Mas sabe qual o problema disso? Quando a fé se molda à cultura pop, a verdade se dilui. O Jesus da Bíblia dizia: negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Mas o Jesus da Hillsong dizia: seja a sua melhor versão. Percebe a diferença? O evangelho deixava de ser sobre Deus e passava a ser sobre você. Mas não se engane, isso não foi um acidente. Foi uma estratégia milimetricamente calculada. E a prova disso está nas conexões políticas e nos bastidores desse império que se expandiu muito além dos cultos, indo parar até no coração do governo australiano. E aí, quem realmente controlava a Hillsong? Esse é o próximo capítulo dessa história sombria. E a verdade pode ser ainda mais profunda do que você imagina. Quem realmente controlava a Hillsong? Toda igreja influencia vidas, mas poucas têm o poder de influenciar nações inteiras. A Hillsong não era apenas uma congregação global, era uma força política disfarçada de movimento espiritual. Por trás dos holofotes e dos louvores emocionantes, a igreja estabeleceu alianças estratégicas com figuras poderosas da política australiana. O próprio fundador, Brian Houston, era amigo próximo do ex-primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. Um relacionamento tão íntimo que Houston teria sido indicado para participar de reuniões privadas da Casa Branca. Pensa comigo, que um pastor precisaria estar em encontros políticos de alto escalão? A resposta é simples: influência. A Hillsong entendeu que o verdadeiro poder não está apenas nos púlpitos, mas nas mesas de decisão. Eles não queriam só pregar para milhões de pessoas, queriam moldar políticas, influenciar leis e garantir que seus interesses estivessem protegidos. E olha que curioso, enquanto a igreja pregava um evangelho de simplicidade e humildade, seus líderes se aproximavam de políticos e bilionários, circulando em ambientes onde o dinheiro e o poder ditavam as regras. Mas a pergunta que não quer calar: essa proximidade era realmente para expandir o reino de Deus ou para expandir o império Hillsong? A Bíblia já alertava sobre isso. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. A política e o evangelho sempre tiveram uma relação delicada. Quando uma igreja se torna influente demais no governo, o que prevalece? A vontade de Deus ou os interesses humanos? E sabe o que é ainda mais assustador? Enquanto as conexões políticas da Hillsong cresciam, as polêmicas financeiras explodiam nos bastidores, gastos milionários, dinheiro de ofertas sendo usado de forma questionável e um estilo de vida luxuoso para os líderes. O que realmente acontecia com os dízimos e ofertas da Hillsong? Esse é o nosso próximo tópico. E prepare-se, porque os números vão te chocar. Ofertas para o reino ou para a luxúria? Se Jesus virasse as mesas no templo por causa dos cambistas, o que ele faria se entrasse na sede da Hillsong? A Bíblia nos adverte há séculos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23:1. Mas parece que alguns não levam essa advertência a sério. A Hillsong cresceu como um império multimilionário, arrecadando centenas de milhões de dólares por ano. Mas o problema não é o crescimento. Afinal, uma igreja pode prosperar sem que isso seja algo negativo. A questão é para onde esse dinheiro foi parar.
Em 2019, os relatórios financeiros mostraram que a igreja arrecadou cerca de 100 milhões de dólares só na Austrália. Os fiéis eram incentivados a dar sacrificialmente, ouvindo que suas ofertas sustentavam o reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Brian Houston e sua equipe desfrutavam de um estilo de vida extravagante. Viagens de luxo, jatinhos, hotéis 5 estrelas e até mesmo presentes caríssimos comprados com o dinheiro da igreja. E aqui está o ponto mais chocante. Boa parte dos trabalhos internos da Hillsong eram mantidos por voluntários. Sim, enquanto os líderes viviam cercados de luxo, milhares de fiéis trabalhavam sem receber um centavo, desde o suporte técnico até a organização dos eventos gigantescos. Lembra daquela passagem em que Jesus disse: "De graça recebestes, de graça dai." Mateus 10:8. A Hillsong seguiu esse princípio, só que ao contrário. Recebeu de graça o trabalho dos fiéis e cobrou caro por cada conferência, livro e ingresso vendido. E por falar em conferências, elas se tornaram uma mina de ouro. Os eventos da Hillsong lotavam arenas e os ingressos para esses cultos show chegavam a custar centenas de dólares. Mas o problema não era apenas o preço, era a falta de transparência. Os fiéis que contribuíram com suas ofertas realmente sabiam para onde esse dinheiro ia? Os escândalos financeiros ficaram tão grandes que investigações foram abertas para analisar o uso das doações. Relatórios revelaram que os líderes utilizaram dinheiro da igreja para gastos pessoais, incluindo até mesmo um relógio Rolex de luxo comprado para um pastor. Agora me diz, Jesus, o homem que não tinha onde reclinar a cabeça, Mateus 8:20, estaria de acordo com esse estilo de vida? Mas isso foi só o começo da decadência. Porque junto com as investigações financeiras vieram à tona escândalos morais devastadores. E o que foi revelado fez até mesmo os fiéis mais dedicados começarem a questionar tudo. Um império em ruínas, se tem algo que a Bíblia nos ensina, é que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. E foi exatamente isso que aconteceu com a Hillsong. Império que se vendia como a igreja do futuro começou a ruir por dentro. E tudo veio à tona de maneira avassaladora. Frank Houston, o pecado da raiz antes. Mesmo da ascensão meteórica da Hillsong, o patriarca da família Houston já escondia segredos sombrios. Frank Houston, pai de Brian Houston e fundador da igreja que daria origem à Hillsong, foi acusado de molestar menores de idade ao longo de décadas. O pior, a própria igreja tentou abafar o caso. Brian Houston, que já liderava a Hillsong na época, sabia dos abusos e preferiu proteger a instituição ao invés das vítimas. Em 1999, uma das vítimas finalmente teve coragem de se manifestar e exigiu que Frank Houston prestasse contas. Em vez de entregar o próprio pai à justiça, Brian negociou um pagamento secreto para silenciar o escândalo. O próprio governo australiano investigou o caso e, em 2021, Brian Houston foi formalmente acusado de encobrir os crimes do pai. Isso foi um golpe brutal para a credibilidade da Hillsong, pois provou que sua liderança estava mais preocupada em proteger a imagem da igreja do que em buscar justiça para os inocentes. Lembra do que Jesus disse sobre os fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de corrupção? Mateus 23:25. Essa era a situação da Hillsong. Mas os pecados do pai não eram os únicos problemas dentro da igreja. Brian Houston, o pastor acima da lei Brian Houston, sempre foi o rosto da Hillsong, vendendo uma imagem de líder inspirador, visionário e inovador. Mas, nos bastidores, as coisas não eram tão espirituais assim. Em 2022, a Hillsong anunciou a saída repentina de Brian Houston. O motivo?
2 investigações internas sobre comportamento inapropriado com mulheres. No primeiro caso, Houston enviou mensagens impróprias para uma funcionária da igreja. Como resposta, a Hillsong minimizou o ocorrido e disse que ele estava sob efeito de remédios. No segundo caso, ele foi visto entrando no quarto de hotel de uma mulher por mais de 40 minutos durante uma conferência da Hillsong. A explicação oficial: ele estava bêbado e havia tomado remédios para dormir. Isso mesmo, a igreja que ensinava santidade, pureza e compromisso com Deus estava agora justificando os pecados de seu próprio fundador como se fossem pequenos deslizes. A Bíblia é clara: o que encobre suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Mas Brian Houston prosperou, até que a verdade não pôde mais ser escondida. Diante da pressão, ele renunciou ao cargo, mas o estrago já estava feito. A Hillsong perdeu milhares de fiéis. Pastores abandonaram a denominação e as igrejas afiliadas começaram a cortar laços, mas o golpe final ainda estava por vir. Carl Lentz, o queridinho das celebridades, que caiu em vergonha se Brian Houston era o cérebro da Hillsong, Carl Lentz era o rosto da igreja nos Estados Unidos. Jovem, estiloso, carismático, amigo de celebridades como Justin Bieber, Kevin Durant e Selena Gomez, ele encarnava perfeitamente o espírito moderno da Hillsong. Mas, como diz Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Em 2020, o pastor foi despedido e exposto publicamente por ter um caso extraconjugal. A mulher com quem ele traiu a esposa revelou que ele mentiu sobre sua identidade, usava um nome falso e dizia ser empresário para manter o caso em segredo. Mas a traição era apenas a ponta do iceberg. A investigação da Hillsong revelou que Lentz manipulava funcionários, abusava de sua posição de poder e criava um ambiente tóxico dentro da igreja. E o mais irônico, ele era o grande responsável por pregar sobre moralidade, santidade e fidelidade a Deus. Justin Bieber, que via Lentz como um mentor espiritual, rompeu completamente os laços com a Hillsong após o escândalo. Outras celebridades seguiram o mesmo caminho. O que era um império da fé começou a desmoronar diante dos olhos do mundo inteiro. O que aprendemos com isso? Os escândalos de Frank Houston, Brian Houston e Carl Lentz não foram apenas falhas pessoais. Foram o reflexo de um sistema corrompido, onde a imagem da igreja importava mais do que a verdade. Eles ignoraram a advertência de 1 Timóteo 3:2, que diz que o líder deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sensato e hospitaleiro. Ao invés disso, criaram uma igreja onde o brilho dos holofotes era mais importante que o temor ao Senhor. E agora, com a reputação destruída, a pergunta que fica é: a Hillsong ainda pode se recuperar? Ou esse foi o fim de um império religioso? Mas antes de respondermos, precisamos entender como a Hillsong transformou o culto em um verdadeiro show de entretenimento. Luzes piscando, telões gigantes, fumaça no palco, baterias explosivas, guitarras distorcidas, uma multidão pulando e cantando como se estivessem em um show de rock. Mas isso não é um exagero, é exatamente o que a Hillsong queria que fosse. A ideia era simples: se as igrejas tradicionais estavam vazias e a juventude estava lotando festivais de música, então por que não transformar a igreja em um espetáculo? Só que existe uma diferença entre criar uma experiência envolvente para adorar a Deus e transformar a fé em um produto de entretenimento. E é aqui que entramos no problema central da Hillsong. Até que ponto isso ainda é culto a Deus? E, não culto à própria experiência, a estética do pop, fé ou estratégia de mercado? A Hillsong entendeu algo que muitas igrejas ignoram: o
poder da estética moderna. Os pastores pareciam influencers do Instagram. Os pregadores não usavam paletó e gravata, mas camisetas estilosas, jaquetas de couro e tênis de marca. O design das igrejas era minimalista, industrial e moderno, sem nada que lembrasse um templo tradicional. As músicas eram cuidadosamente produzidas para se parecerem com hits do pop, tanto na melodia quanto na produção. E aqui vem a questão: isso é errado? Não necessariamente. A Bíblia não exige que os cultos sejam antiquados ou formais. Mas o problema acontece quando a forma se torna mais importante que o conteúdo. Quando a experiência supera a mensagem. Quando a emoção substitui a transformação. Jesus mesmo advertiu sobre isso em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A Hillsong construiu um império em cima da experiência emocional. Mas será que estava levando as pessoas para um encontro real com Deus ou só para um momento de êxtase passageiro? O culto, como performance, entretenimento ou adoração? Se o culto se torna um show, naturalmente surgem novas perguntas. Os fiéis estão ali para adorar a Deus ou para sentir arrepios com a música? 2. O foco está na palavra ou na experiência sensorial? 3. As pessoas saem dos cultos transformadas ou apenas emocionadas? O problema da Hillsong não era usar luzes, telões e bandas. O problema era que, em muitos momentos, Deus parecia apenas um figurante em um grande espetáculo criado para impressionar o público. É exatamente o tipo de religião vazia que Paulo advertiu em 2 Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Uma igreja que parece espiritual, mas que no fundo está vazia de essência. O pop atrai, mas sustenta. A estratégia da Hillsong funcionou por um tempo. A igreja se tornou um fenômeno global, com milhões de seguidores e músicas tocando em igrejas do mundo inteiro. Mas aqui está o problema. O que é construído em cima da emoção não se sustenta a longo prazo. O que acontece quando a música acaba e a vida real bate a porta? O que resta quando o show termina e você precisa de uma fé sólida para enfrentar as provações? Se a igreja não ensina a Bíblia com profundidade, não prega arrependimento, não fala sobre santidade, mas apenas busca emocionar. Então, o que sobra quando a emoção passa? A Bíblia já nos avisou sobre isso em Mateus 7:26-27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi exatamente isso que aconteceu com a Hillsong. O império que foi construído sobre a areia do espetáculo desabou diante dos escândalos e das crises internas. E agora, a pergunta é inevitável. A Hillsong pode voltar a ser uma igreja de verdade ou está fadada a ser apenas mais uma marca religiosa? O auge da Hillsong foi marcado por luzes brilhantes e multidões exaltadas. Sua queda foi um espetáculo sombrio de escândalos, traições e desilusões. O que começou como um movimento inovador terminou como um alerta global sobre os perigos de transformar igrejas em corporações religiosas. Mas a grande pergunta é: isso significa o fim das mega-igrejas? Ou será que o ciclo simplesmente vai recomeçar com uma nova marca, um novo nome e um novo líder carismático? Porque se tem algo que a história nos ensina, é que o espetáculo da fé sempre encontra novos produtores. O império desmoronando, a pior fase da Hillsong. Quando a Hillsong estava no topo, ninguém imaginava que a queda seria tão rápida e tão brutal. Mas assim como um edifício com rachaduras invisíveis, tudo começou a ruir de dentro para fora. Os escândalos
explodiram em sequência. Carl Lentz, o pastor das celebridades e rosto da Hillsong nos Estados Unidos, foi pego em um caso de traição e admitiu viver uma vida dupla, cheia de mentiras. Brian Houston, o fundador da igreja, foi forçado a sair após ser acusado de acobertar os abusos sexuais cometidos pelo próprio pai, Frank Houston. Relatórios internos revelaram abuso de poder, manipulação psicológica, exploração financeira e um ambiente tóxico para os voluntários e membros. Investigações financeiras apontaram que líderes da Hillsong estavam vivendo no luxo, enquanto fiéis doavam sacrificialmente, acreditando que estavam investindo no reino de Deus. Tudo isso formou um retrato assustador. Uma igreja que começou com o discurso de transformação, mas terminou contaminada pelos mesmos vícios que sempre criticou. E aqui vale lembrar as palavras de Jesus em Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. E os frutos apodrecidos da Hillsong começaram a cair um por um. Mega igrejas, um modelo sustentável ou um novo tipo de torre. De Babel, a Hillsong não foi a primeira mega igreja a cair e dificilmente será a última. O modelo das mega igrejas sempre levanta uma questão preocupante. Quando uma igreja cresce demais, ela ainda consegue manter a essência de um verdadeiro corpo de Cristo. A Bíblia nos alerta sobre o perigo da centralização do poder e da busca pela grandeza terrena. O que aconteceu com a Hillsong se assemelha muito à história da Torre de Babel em Gênesis 11:4. Então disseram: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O foco estava na glória humana, não na glória de Deus. Será que muitas dessas igrejas estão repetindo o mesmo erro, construindo impérios religiosos para glorificar líderes, marcas e corporações, e não a Cristo? A verdade é que igrejas gigantes não são necessariamente ruins. Mas quando a estrutura se torna maior que a mensagem, o evangelho vira um produto e o discipulado uma estatística. O que vem depois da Hillsong? Com o colapso da Hillsong, um espaço foi aberto para novos movimentos tentarem ocupar seu lugar. Mas será que a próxima grande igreja aprenderá com os erros do passado? Ou seguiremos repetindo esse ciclo de ascensão e queda? A história da fé está cheia de exemplos de líderes que começaram bem, mas terminaram mal. No entanto, o reino de Deus não depende de impérios humanos. Enquanto algumas igrejas caem, Cristo continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E talvez essa seja a grande lição de toda essa história. Nenhuma marca religiosa, nenhum pastor famoso e nenhuma mega igreja pode substituir a verdade simples do Evangelho. Agora eu quero saber de você. O que você acha que acontecerá com a Hillsong daqui para frente? Será o fim ou um recomeço? A história da Hillsong não é só sobre uma igreja que cresceu demais e caiu. É sobre o que acontece quando trocamos a essência pelo espetáculo, quando deixamos a verdade ser sufocada pela fama e quando colocamos homens no lugar de Deus. Mas e nós? Será que, de alguma forma, estamos vivendo essa mesma ilusão em nossas próprias vidas? Quantas vezes buscamos rótulos ao invés de um relacionamento verdadeiro com Cristo? Quantas vezes nos deixamos levar por palavras bonitas, mas vazias? Verdade é dura, mas libertadora. A fé nunca foi sobre seguir homens, marcas ou movimentos. A fé é sobre seguir Cristo. E Jesus não está em um palco iluminado com fogos de artifício. Ele está no lugar secreto, no silêncio da oração, na simplicidade do Evangelho que transforma de dentro para fora.
Se essa mensagem tocou seu coração, se te fez refletir e enxergar as coisas de um jeito diferente, então não guarde isso só para você. Se inscreva no canal agora mesmo para continuar recebendo conteúdos que confrontam, despertam e edificam. Deixe o seu gostei se esse vídeo abriu seus olhos para algo que talvez você não via antes. Comente aqui embaixo. O que você acha que podemos aprender com essa história? Já viveu algo parecido em alguma igreja? Sua opinião é importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Muita gente precisa ouvir essa verdade. Confira a nossa playlist com mais vídeos como esse e nos siga em outras redes sociais. Links na descrição. O tempo da cegueira espiritual acabou. É hora de acordar, voltar à essência e caminhar apenas para onde Cristo nos conduz. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.